Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Notai, se vos apraz, que eu digo que os santos são moldados em Maria, diz São Luís Maria Grignoni Montfort. A grande diferença entre executar uma figura em relevo, a martelo e a cincel, e executá-la por um molde. Os escultores e estatuários têm de esforçar-se muito para fazer uma figura da primeira maneira, e gastam muito tempo, mas da segunda maneira trabalham pouco e terminam em pouco tempo. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem de forma de Deus, molde de Deus. O molde próprio para formar e moldar Deus. Aquele que é lançado no molde divino fica em breve formado e moldado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo nele. Com pouca despesa e pouco tempo, ele se tornará como um Deus, como Jesus Cristo, pela participação da divindade de Cristo, pois foi lançado no mesmo molde que formou o próprio Deus. Aqueles, porém, que abraçam este segredo da graça que lhes apresento, eu os comparo a fundidores e moldadores que, tendo encontrado o belo molde de Maria, no qual Jesus Cristo foi naturalmente e divinamente formado, sem se fiar na própria habilidade, mas unicamente na eficiência do molde, lançam-se e perdem-se em Maria para se tornarem um retrato natural de Jesus Cristo. Vejam, moldar-se, que se queremos formar em nós a imagem da santidade, se queremos formar em nós a imagem das divinas virtudes, é necessário entrar no molde que o próprio Pai fez para o seu Filho Jesus, Maria. Foi o seio de Maria que modelou a humanidade de Cristo e também quer modelar a nossa humanidade. Poderia ser trabalhado, claro, com cinzel e martelo, né? Penitências, grandes asceses, com marteladas, mas com grandes riscos, porque basta uma martelada errada para colocar a perca todo aquele bloco de concreto, por exemplo, ou aquela peça de madeira. Mas se por outro lado nós somos como um gesso que, no primeiro momento, nos deixamos modelar, no primeiro momento somos liquefeitos, feitos líquido, né? Para entrarmos na forma, por isso a humildade de não ter um coração duro, para entrar na forma que é a devoção à Santíssima Virgem Maria, aprender com as suas virtudes. Se nós temos essa humildade e entramos no molde que é a própria Virgem Maria, ali, de lá sairemos com a imagem de Cristo formada em nosso coração. Não mais só no seu aspecto externo, mas no mais íntimo, nas nossas íntimas partes, na nossa intimidade com Deus, no mais íntimo do nosso coração, nas nossas intuições mais íntimas, vamos ter os sentimentos de Cristo Jesus. E para isso, é claro, a Virgem Mãe colabora conosco, nos exorta, nos mostra o caminho. É por isso que a Igreja, em sua divina sabedoria, sempre no processo de canonização, de reconhecimento dos santos, o primeiro passo é saber se aquela pessoa tinha realmente uma devoção firme, fiel e fecunda à Virgem Maria. Porque é impossível, meus irmãos, minhas irmãs, amarmos a Jesus Cristo e não amarmos o que Jesus amou. E em primeiro lugar, Jesus, sem dúvida alguma, amou sua mãe. Não tem como nós dizermos que somos discípulos de Jesus sem amarmos a Virgem Maria, porque o próprio Jesus a amou por primeiro e a amou mais do que tudo. O próprio Pai, desde toda a eternidade, via nela a imagem da humanidade nova que ele iria formar em seu Filho Jesus. Então não tem como dizermos que amamos a Deus. Não tem como dizermos que somos discípulos de Jesus sem ter acompanhado ele até a cruz com a sua divina mãe. Na palavra de Deus, João capítulo 19, fala que estavam de pé junto à cruz Maria e o discípulo amado. Dentre outros, Maria Madalena, Maria de Cleofas, não é? Mas o discípulo amado não é nomeado como João, por exemplo, porque o desejo do autor sagrado é que nós nos coloquemos no lugar desse discípulo amado. Então, se nós queremos ser discípulos amados, nós precisamos acolher Maria como nossa mãe, porque o próprio Cristo a deu na cruz. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Portanto, é impossível sermos discípulos amados de Jesus Cristo. É impossível sermos fiéis a Deus se não tomarmos a Virgem Maria como nossa mãe. Ou mais ainda, se não entrarmos nesse molde divino, aprendendo as suas virtudes,
Porque ela é, meus irmãos, o molde da igreja. Ela é a forma perfeita da igreja. Aquilo que a igreja um dia será, glorificada no céu, imaculada e sem mancha. A Virgem Maria já o realiza plenamente hoje, aqui na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.